Vamos ler Oséias capítulo 6. Versículos de 1 a 3. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. É o processo de Deus de recriar o vaso, de purificar o seu povo, de disciplinar os seus filhos. Diz o nosso texto que Ele nos despedaçou, nos feriu. Não sei se a sua vida está boa, mas se está, tem algo errado. Porque o Senhor quer recriar a nossa vida para Ele habitar nela. E nas 2 últimas mensagens nós falamos sobre o profeta Ageu, que ele profetizou para o povo que não estava mais cuidando do templo de Deus, mas cuidando da sua própria vida, esquecendo de cuidar do que Deus valoriza. E nós sabemos que hoje nós somos o templo. E agora é um complemento nessas mensagens para a gente parar de cuidar o tempo todo dos nossos interesses e a gente voltar-se para conhecer o Senhor, sabendo que Ele quer nos sarar, quer nos restaurar, depois de ter nos despedaçado e nos ferido. Esse processo é contínuo, é um ciclo. Enquanto tiver alguma área na nossa vida que não está despedaçada, crucificada, vai se cumprir a palavra do profeta que encontrou o bebezinho Jesus, que disse: obrigado, Senhor, porque eu vi, meus olhos viram o Messias em vida, agora o Senhor pode me recolher, e eu te glorifico porque Ele é o motivo da queda e da exaltação de muitos. Ele nos despedaça para a gente cair, e Ele nos sara, nos levantando o tempo todo. Nessa noite nós vamos perceber na palavra a importância de nós aceitarmos esse processo de santificação que Ele nos dá, para que Ele possa cumprir a promessa de derramar sobre nós as chuvas temporã e serôdia, de inverno e da primavera, para regar a nossa terra, primeiro dentro, depois fora. Ele quer sarar as nossas feridas com um propósito que diz no versículo 2: depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Dia para Deus, quanto que é mesmo? 1000 anos. Parece uma profecia para a igreja. Depois de 2000 anos, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, ano, milênio, nos restaurará para quê? Para que vivamos em Sua presença. Ele não quer só nos dar cura, não quer só nos sarar as feridas, não quer regar nossa terra, não quer que a gente espere o sol nascer, da esperança, da luz, da vida, da multiplicação. Ele quer que nós vivamos em Sua presença. O que você acha que é preciso fazer ou estar? Qual é o estado daquilo em que Deus quer habitar? Alguém já foi numa favela pobre? É triste de ver. Você gostaria de morar lá? Não. Não. Por quê? É sujo, maltratado, fedido, cheio de animais peçonhentos, cheio de esgoto a céu aberto, não tem beleza. É um lugar que não dá para morar. As pessoas moram porque elas não têm escolha. Deus não é assim. Ele escolhe. E Ele escolheu morar em templos que não são nem de pedra.
Mas dependendo do estado do templo, por que é que ele moraria? Ele quer viver numa favela? Será que ele vai derramar a chuva dele para limpar a favela? Ou ele quer habitar em corações puros, caminhos retos, veredas retas? E esse texto mostra para nós o processo de refinamento que ele faz conosco. E ele está fazendo mais intensamente agora. Nós temos percebido que conforme a palavra de temor ela vem, mais presença a gente percebe. Eu espero que você esteja percebendo isso. Aparecem mais oportunidades para a gente falar do Evangelho, para a gente confrontar os pecados, para a gente orar pelas pessoas, para a gente conversar com os não crentes. Ele tem derramado. E a nossa tendência constante é de desviar. Nós sempre focamos em outras coisas. E ele vem e fala: orem e leiam e se consagrem e voltem. Primeiro texto diz a Oséias 6: venham, voltemos para o Senhor. É a primeira ordem: volte, 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 porque desviou de novo, volte. E aí nós voltamos em oração, nós voltamos em louvor, nós voltamos ouvindo mensagens, nós ouvimos lendo a Bíblia, mas não sei se você sabe, mas o verbo ouvir em grego, ele não tem o nosso sentido ocidental, contemporâneo, de eu ouvir com o ouvido, esqueci com o outro, entrou por aqui e saiu por aqui. O ouvir no grego tem o sentido de quando entra, faz parte do seu ser, muda a sua essência. É assim que Deus quer que a gente escute, que a palavra entre você e ela faça parte de você, para você se mover nela. A partir de agora eu sou assim, essa palavra falou comigo, mudou a minha vida, mudou a minha essência, purificou o meu coração e está afetando o meu comportamento, minha língua, meus olhos, meus passos, minhas decisões, meus negócios, meus pensamentos e motivações. É isso que é ouvir a palavra de Deus, e nós precisamos da palavra para poder obedecer. Senão você vai obedecer aquilo que você acredita, o que você aprendeu, que talvez não é verdade. Por isso que eu sempre falo: não acredite em pastores, padres, nada. Vai conferir na Bíblia, procura uma hermenêutica, uma interpretação correta e segue ela. E aí você põe isso como filtro. Essa é a rocha, é a palavra, é o logos de Deus, sobre o qual tudo tem que estar. Tudo que você ouvir tem que ser colocado à prova. Não acredito. As pessoas estão perecendo, diz Provérbios 1,7, por falta de conhecimento. Não, é outro texto que fala isso. O Provérbios 1,7 fala que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Porque quando a palavra vem, ela gera um movimento. Essa é a intenção, sabe? Vamos gerar um movimento. Por exemplo, Moisés parou o movimento dele de levar o povo até o deserto para cultuar o Senhor. Ele estava em movimento. Ele voltou para o Egito, confrontou o faraó, viu os 10 sinais, as maravilhas de Deus, tirou o povo da escravidão, levou eles para o deserto. Movimento, obediência em movimento. É isso que Deus quer. A gente fala assim: ah, Deus, me purifica. Deus fala: começa o movimento, renuncia, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz. E aí ele derrama graça para o movimento ter poder, mas começa com o nosso movimento. Moisés começou bem, teve poder, a graça foi e libertou o povo da escravidão. Mas aí apareceu um problema, o mar estava fechado, Moisés parou o movimento. Ele precisou orar. Ele levou uma bronca de Deus, porque ele parou o movimento. Olha o que Deus falou: por que clamas a minha? Avance, pega teu cajado e levanta sobre a água. Ele continuou o movimento, ele não sabia o que ia acontecer, mas ele pegou o cajado e pôs o cajado diante da água e o mar se abriu. Movimento. Põe o povo em movimento atrás de você, obedece a palavra. Quando ele parou de obedecer é porque ele teve medo. Nesse momento ele perdeu o temor, ele esqueceu do que ele tinha ouvido,
Por isso que Provérbios 1,7 fala que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Deus falou com você na Bíblia? O que Ele falou? Na riqueza bíblica. Você está se movimentando? Ou você não lembra do que você leu? E por isso não está se movimentando. Se você não lembra, não tem conhecimento. Se não tem conhecimento, não tem temor. Sem temor, não tem movimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Não é para mim. Tal pessoa tinha que estar ouvindo essa palavra. Vou mandar esse versículo para aquela pessoa. Não é para mim, é para o outro. Enquanto você quiser temer, você vai ler a palavra. Quando você não quiser temer mais, você vai só passar o olho. Se a palavra não te gerar constrangimento, a ponto de te mover na direção dela, porque às vezes é fácil. Às vezes você não tem problema com pedofilia, com homossexualismo. Essa palavra não precisa entrar no seu coração, porque você não tem esse problema. Mas se nas áreas que você tem problema, e no problema que nós temos de covardia, de pregar o Evangelho, ou na nossa escassez de oração, em que a palavra fala, orem sem cessar, você ouviu essa palavra já? Você lembra dela? Ou foi só algo que você escutou, entrou e saiu? Tenham hospitalidade, vivam na alegria do Senhor. Pega tudo que a palavra tem para você. Toda promessa bíblica tem um julgamento acompanhando. E o julgamento é: obedeça. Se obedecer, será abençoado. Se não obedecer, será amaldiçoado. A palavra inteira é assim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você é a ovelha? Sentido bíblico de ovelha, vamos lembrar: estúpido. Ovelha não sabe onde vai, sai do curral, não tem poder de defesa, não sabe decidir, deixa-se manipular, é estúpida. Você é estúpida, tem que ser estúpido, num bom sentido, para Deus pegar você, te dar o Espírito e a vontade dEle, conforme a palavra dEle te mover, para você seguir o seu pastor, para ele poder te suprir. Você é assim? Ou você é cheio de razão, cheio de ego, cheio de capacidades, cheio de direitos, sonhos humanos, e não submete à palavra? Você é sábio aos seus próprios olhos ou você é louco, estúpido? O Espírito quer entrar em você para entrar como entrou em Jesus. Paulo, que disse: hoje vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É Cristo que vive em mim, porque eu sou estúpido para mim mesmo. Eu sou ovelha. Senhor, eu não sei aonde que eu tenho que ir, não sei para quem que eu tenho que orar, e quando eu for orar, eu não sei o que falar. Eu não sei o que eu tenho que pregar, e quando eu abrir a boca, eu não sei o que a pessoa precisa ouvir. Senhor, eu não sei a hora que eu tenho que orar, e a hora que eu tenho que calar, a hora que eu tenho que profetizar, e a hora que eu tenho que louvar. Não sei. Eu misturo tudo. Eu vejo uma pessoa doente, eu não sei se eu expulso demônios, se eu oro pela cura, se eu comando a doença para sair, ou se eu choro de impotência. Você sabe? Me ensina. Eu sou ovelha. E quero que Ele me capacite a ser um leão, enquanto eu for ovelha. Então eu preciso pegar esse texto de promessa, que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, e me colocar como ovelha. E se eu não sou ovelha, Ele vem com julgamento para cima de mim. O que é que está faltando? E por que é que está faltando? Porque provavelmente eu tenho algum desvio de ovelha, talvez eu não seja ovelha. E quem quer conhecer como ser ovelha, tem que ir para a palavra. Porque a ovelha tem um pastor. E diz que a ovelha conhece a sua voz.
Então você tem que conhecer quem é o seu pastor. E para você conhecer o seu pastor, você volta para a palavra. E a palavra te gera temor. E o temor te move a estar no curral do Senhor, no aprisco do Senhor, em obediência. E se de vez em quando você desviar, a promessa é que Ele vai deixar os 99 para te resgatar. Mas você é ovelha, mesmo se desviar. O problema é que tem a ovelha que sai e fica na mão do mundo, e vem os lobos e estão cercando ela, pensando que é ovelha, esperando a salvação do alto, e Deus não vai resgatar porque não é ovelha. Ele fica cuidando das 100 ovelhas, não vai pegar a 101 que não é ovelha. E aí a gente acredita nos coaches de hoje que falam promessas de que você acredita em Deus, em Jesus, já entregou a sua vida com uma oração de entrega, e por causa disso você está bem, é só confiar e esperar que Deus vai fazer na sua vida, porque Deus é bom e Ele te ama. Mentira! Talvez Ele faça mesmo, porque Ele é bom e te ama, mas não conte com isso se você não é submisso, se você não tem temor. São textos todos na Bíblia que funcionam como lei para nós, e ela tem que ser lida no Espírito, vazios de ego, porque se você teme e conhece a palavra, você obedece, mas se você não teme e não conhece a palavra, não tem como obedecer. E o nosso texto é bem enfático: esforcemo-nos para conhecer o Senhor. Você está cansado de quê na sua vida? Cansou de trabalhar tanto? Está se esforçando. Muito bom. Cansou de estudar? Está se esforçando. Muito bom. Cansou de ter dor? Alguma enfermidade? Cansou de tomar remédio? Cansou de pagar conta? Está se esforçando, né? As coisas cansam. Você já cansou de ler a Bíblia? Já cansou de orar? Você está cansado de vir para a igreja e Deus te dá um chacoalhão para você cansar? Porque tem que ter esforço. Porque quando você se esforça, você cansa. Mas quando você se esforça para buscar Deus, sabe o que acontece? Você está se aproximando. Não é o seu esforço humano, é no Espírito. Acabei de falar, Cristo vive em mim. Nós somos templo, o Espírito habita em nós, Ele sabe que nós não sabemos nem como orar, por isso Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, no Espírito, como templo, eu sou só o templo. O Espírito me guia para cima e me move para o lado, para ajudar o próximo, com palavra que for, dura ou leve. Mas é um movimento espiritual e não humano. Nós temos lutado para tirar a nossa vida da árvore errada, do bem e do mal, e entrar no Espírito. Porque a gente quer fazer o bem que a igreja ensina a gente fazer. Não resolve. E ele fala: esforce-se. É para se esforçar dando o primeiro passo. Sua carne não quer que você leia a Bíblia com diligência e submissão. Esforce-se. Sua carne não quer que você ore. Esforce-se. Dá o primeiro passo. Renuncia a si mesmo. Fala: cala a boca, carne maldita. Eu vou buscar o meu Senhor. Você não vai mais guiar minha vida. Já não sou mais escravo do pecado. Cala a boca, Satanás. Em nome de Jesus. Ele cala. Não pode xingar Satanás. Que o Senhor o repreenda. Mas você tem autoridade no nome de Jesus para buscar a Deus sem interferência. O problema é que às vezes a gente cansa de tanta coisa e não tem um pouquinho de energia para buscar o Senhor. Dá o resto para Ele. Aí o esforço não conta, né? Ai, Senhor, corri tanto hoje, estou tão cansado, mas eu vou buscar o Senhor. E ajoelha 5 minutos e dorme orando. Senhor, o Senhor viu meu esforço ontem, eu orei até dormir. Que vergonha. Deus quer mexer para purificar. Ele quer aparecer para você. Ele quer vir sobre você. E mais do que isso, Ele quer que você viva na presença dEle o tempo todo.
Zacarias 13:8 diz que na terra toda 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia a terça parte permanecerá, diz o Senhor. É o remanescente fiel. Não vou falar de profecia, o que significa, não dá tempo agora, mas olha o versículo seguinte do que ele vai fazer com o remanescente fiel, que pode ser você. Colocarei essa terça parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo, direi. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Só quem passa pela vida no fogo, refinando-se, pode dizer isso, vai dizer isso. Tem uns que dirão, pensando que poderão. Jesus, na hora do julgamento, vai falar: afastem-se de mim, vocês que praticam mal. São esses religiosos que expulsaram o demônio, profetizaram, curaram enfermos e fizeram muitos sinais em nome de Jesus, mas não passaram pelo fogo da refinação, do refino. Jeremias 23:29. Decorem esse texto, apaixonem-se por ele. Não é a minha palavra como o fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Ah, que palavra abençoada, amei, que lindo. Se você fala isso, você não entendeu a palavra como fogo e como um martelo que despedaça a rocha. E aí sim, Oséias 4:6. O que é que acontece quando falta conhecimento da palavra? Meu povo está sendo ou foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Espera aí, tem coisa errada aqui. Está meio injusto. Como é que Deus vai ignorar os meus filhos se a gente só ignorou a lei dele? Eu não ignorei Deus, eu ignorei a lei dele. Eu busquei a Deus a vida toda, só não fui muito fiel em leitura bíblica. E ele vai rejeitar os meus filhos? Ele vai, sabe por quê? Porque Deus é justo, e a justiça nossa é diferente da dele, e nós não podemos ignorar suas palavras sem ignorar a sua pessoa. Se você falar a mesma coisa para a mesma pessoa a vida toda e ela não te ouvir, você vai parar de falar e vai se afastar dela, porque ela não está te honrando, não te ouvindo. E Jesus falou isso, João 12:49. Os três falam a palavra: Pai, Filho e Espírito. A prova está em João 12:49 e 50 fala: pois não falei por mim mesmo, Jesus falando, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Então a palavra saiu do Pai e passou pelo Filho que falou. Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Tá aí a prova, 2 já, falta 1, onde é que está? João 14:23. Todo mundo conhece o texto. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas de meu Pai que me enviou. Repetiu o outro texto de João 12, mas olha agora. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar do quê? De tudo o que eu lhes disse. É o Espírito falando a palavra para nós hoje. O Pai falou por meio do Filho que falou, e o Espírito está falando. E aí, voltando para João 12:48, olha a justiça de Deus se manifestando. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Ele conectou no E as duas coisas que são uma só:
Vou ler de novo, repara, detalhe. Há um juiz para quem? Para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Quando você não aceita as palavras dele, você não o aceita, você o rejeita. Quando você o rejeita, você não aceita as palavras dele. Não dá para aceitar eles e rejeitar as palavras. E não dá para aceitar a palavra e rejeitar ele. Ou é tudo, ou é nada. E aí ele vem e fala: porque vocês me ignoraram a lei do meu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. É simples. Era isso que faltava para o povo judeu na época de Paulo. Ele falou em Romanos 10: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. É possível você ser zeloso e apaixonado por Jesus e não ter conhecimento. E a oração de Paulo e o desejo do coração é que os israelitas sejam salvos. Mas não é só entregar a vida para Jesus, não. Tem que gerar fruto do reino. Ele já tinha profetizado e a profecia se cumpriu de que ele tiraria o reino dos judeus e daria para um povo que gere fruto do reino. Todas as ordens, os mandamentos de Jesus antes dele subir para a glória foi para a gente gerar fruto, fazer discípulos, pregar o evangelho. O primeiro sermão dele, estruturado, o Sermão do Monte, mostra que a gente tem que dar fruto de caráter dele. E no meio disso tem os frutos do Espírito, que sai do amor, em Gálatas 5. E ele diz que o galho que não dá fruto, ele corta e lança fora para ser queimado pelo fogo, mas o que dá fruto ele poda, para dar mais fruto ainda. O fruto é a manifestação pública e divina para toda a multidão de testemunhas que nós temos de que nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Não adianta ter paixão e zelo sem conhecimento. Eu faço visitas para pessoas que são apaixonadas por Jesus e amam de todo o coração, mas não conhecem Jesus. Acreditam no que ouviram, vivem mentiras, não se movem na obediência, não tem temor. Nós vamos pegar um exemplo para terminar, meio longo, mas é muito interessante, muito cruel, muito verdadeiro, intenso e profundo. Lembra do tabernáculo de Moisés? Ele montou o tabernáculo conforme Deus deu a visão, Deus preparou os obreiros, servos, para preparar cada detalhe. Ele foi construir o tabernáculo. Em Êxodo 40, 33, finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Olha o que aconteceu. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Foi um Pentecostes ali. Construiu o lugar que Deus vai habitar no meio do povo. Deus desceu. Por quê? Fizeram conforme ele tinha ordenado em cada detalhe. As veredas estavam retas, o povo estava consagrado, arrependido, purificado, isolado do mundo. Moisés guiou o povo para esse momento. O povo se reuniu em volta do templo, do tabernáculo. Deus falou: está tudo preparado para mim, vou descer. E entrou. Acontece que Moisés morreu, Josué assumiu, Caleb ajudou, continuou a glória, entravam e venciam as batalhas, os dois morreram, o povo desviava. Deus levantava o juiz, levantava o povo, o juiz morria, o povo desviava, repetidamente, alto e baixo, até chegar
no ponto mais baixo que já existiu nessa época antes de Davi, quando Eli era o sumo sacerdote e o juiz. A glória foi sendo retirada do povo de Deus pela rejeição do povo, pela irreverência, falta de temor, desobediência, falta de conhecimento de Deus. A glória foi sendo reduzida a cada geração. Voltava um pouquinho com o juiz, sumia de novo quando ele morria. Voltava um pouquinho, sumia de novo. Com Eli, os filisteus invadiram Israel. Israel foi lutar com os filisteus. Perderam a primeira batalha, teve 3.000 mortos, 4.000 mortos. Voltaram tristes. Pediram para trazer a arca de Deus. Vieram os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, 2 servos pecadores que não tinham reverência. Se vocês lerem a história deles, eles não tinham temor de Deus e abusavam das ofertas, transavam com as mulheres diante do templo. Pecado escancarado, porque a glória de Deus já não estava lá, aquelas coisas. O pai deles só confrontava de boca para fora, e o povo todo via a injustiça que eles cometiam. Os 2 filhos do sumo sacerdote. Agora vai dar certo. Trouxeram a arca e os 2 filhos deles chegaram. Vamos para a guerra que Deus vai abençoar, nós vamos vencer os filisteus. Foram para a guerra. O que aconteceu? Perderam a guerra, 30.000 mortos, e os filisteus levaram a arca embora e mataram os seus 2 filhos. A glória de Deus que fica na arca da aliança foi retirada de Israel. Ele já estava com 98 anos. Veio um rapaz que saiu do campo de batalha fugido, contou para a cidade onde ele estava. Teve aquele alvoroço na cidade, ele perguntou o que aconteceu. O rapaz foi correndo até ele e falou: nós perdemos a guerra, foi uma chacina, foi horrível, eles mataram seus 2 filhos e levaram a arca embora. Eli, quando ouviu que levaram a arca embora, caiu da cadeira, porque era pesado, já não estava enxergando, era cego, e morreu porque bateu a cabeça. Qualquer semelhança com o véu rasgado, quando Jesus morreu na cruz e a glória saiu do templo, não é mera semelhança. Deus sai do lugar, a desgraça chega. A glória de Deus saiu de Israel. O sumo sacerdote, representante da glória de Deus, que conecta o céu na terra, morreu com a cabeça rachada. Filisteus levaram a arca embora, colocaram no templo do deus Dagon. Tinha uma estátua gigante de Dagon. Deixaram lá na primeira noite, foram de manhã no templo, viram a estátua de Dagon caída no chão diante da arca. O que está acontecendo? Arruma isso daí. Arrumaram a estátua no lugar dela. No dia seguinte, a estátua estava caída de novo, mas agora com a cabeça arrancada e os 2 pés arrancados, colocados na soleira da porta. Diz o texto que até aquela época em que o texto foi escrito, ninguém pisava na soleira da porta, porque a cabeça do Deus deles foi parar ali. E eles ficaram com medo do Deus de Israel. Tira esse Deus, porque esse Deus está subjugando o nosso Deus Dagon. Tira ele daqui. Levaram para outra cidade. Na outra cidade teve tumores para todo mundo que estava lá dentro. Veio punição da glória de Deus num lugar que não era para estar. O povo tirou ele de lá e colocou em outra cidade. No fim foram 5 cidades dos filisteus que receberam a arca. Em toda a cidade tinha devastação e aflição, com tumores e infestação de ratos. Aí eles ficaram com medo do Deus de Israel. Chamaram os seus sacerdotes, os seus místicos, magos, perguntaram: o que a gente vai fazer para se livrar disso? Devolve essa arca para os israelitas. Manda ela embora daqui. O que eles falaram? Fizeram? Colocaram a arca numa carroça nova, com 2 vacas, que tinham acabado de dar a luz para 2 bezerros, que nunca tinham carregado uma carroça.
Prenderam os 2 bezerros no curral, na direção oposta de Israel, e soltaram para ver. Colocaram a arca em cima da carroça e do lado da arca uma caixa com uma oferta para o Deus de Israel, com 5 estátuas de tumores e 5 estátuas de ratos, representando as 5 cidades em que a arca ficou e os 5 líderes governantes das 5 cidades. Fecharam isso numa caixa, tudo de ouro, colocaram na carroça e soltaram a vaca, as 2 vacas. Diz o texto que elas foram mugindo o tempo todo, não foram para o lado dos seus bezerros, mas foram para o lado de Israel. E eles falaram: se elas forem para o lado de Israel, nós vamos ter certeza que foi a mão do Deus de Israel que pesou sobre nós. Então faz essa oferta pela culpa, e talvez Deus tire a mão pesada dele de sobre vocês. Fizeram, se livraram da arca. Está lá em 1 Samuel 6. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos com que devemos mandá-la de volta ao seu lugar. Eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta a sua arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão porque a sua mão tem se afastado de vocês. A sua mão não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos lhe enviar? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país, e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a sua mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Olha a pergunta que o ímpio fez. Pergunta: quem que você já ouviu da igreja fazendo essa pergunta? Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Somente quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguir o seu caminho. O ímpio temeu a Deus, ou teve medo? Qual a diferença? O temor te aproxima de Deus, o medo te afasta. Eles tiveram medo. Tira esse Deus daqui, manda ele para longe daqui, quero ficar longe dele. É medo. As vaquinhas foram, pararam dentro do campo de Josué, do lado de uma grande rocha. 1 Samuel 6, 18. Vieram alguns abençoados que viram a arca ali e falaram: oh glória, a arca está aqui, na nossa cidadezinha, que bênção, vamos ver o que tem dentro? Versículo 19. Deus, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, a cidade, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? Para quem enviamos a arca para que se afaste de nós? Medo. O povo de Deus com medo da glória. Foi exatamente o que aconteceu no Monte Sinai, quando a glória desceu, fumegou, saiu fogo, tremeu tudo. Deus falou, tinha raios. Deus falou: Moisés, fala tu com Deus, que senão nós morreremos. Medo. Então é difícil, porque a gente fala de amor, a pessoa não tem temor, ela acha que pode viver num amor. Aí a gente fala de temor, a pessoa tem medo. Tem gente que, quando eu falo que você não pode orar de qualquer jeito, sem arrependimento, a pessoa para de orar. Em vez de gerar temor, a palavra gerou medo. Teve o efeito contrário. A gente, nos 3, quase 4 anos atrás, começou a ajustar a nossa vida fora do ativismo religioso e falamos assim: vamos parar tudo que a gente está fazendo, vamos arrumar nosso coração, vamos pôr veredas retas diante do Senhor, no nosso coração, e depois a gente vê o que Ele tem para nós. A igreja quase morreu. Todo mundo parou tudo. Vamos parar, não sei o que fazer, e agora o que eu faço? Não adianta ficar no amor, também não adianta ir para o medo.
tem que estar no amor e no temor, porque o amor te aproxima de Deus com ousadia, mas o temor te aproxima em santidade, com pureza, consagrado, querendo se mover para dar glória para Ele, não para você mesmo. Para quem enviamos a arca do Senhor para que se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Quiriate Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham e a levem para vocês. Tipo, vai no vizinho ali e manda ele vir buscar. Homens de Quiriate Jearim foram lá e levaram a arca até a casa de Abinadab na colina, e ela ficou lá 20 anos. E com isso os filisteus ainda oprimiam o povo, atacando, incomodando, e o povo clamava com súplicas a Deus. E a arca na casa do Abinadab. Falaram tanto que queriam Deus, que Samuel se levantou em 1 Samuel 7,3 e falou: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Eles fizeram isso, a palavra entrou, quebraram os ídolos, abandonaram aquilo que eles estavam cuidando além de Deus, tiraram o que estavam trabalhando, mexendo, fazendo, amando acima de Deus, quebraram os postes, arrancaram os ídolos. Samuel viu, marcou um culto, vamos nos reunir, traz todo o povo aqui, vamos fazer sacrifícios ao Senhor, vamos nos reconsagrar. Juntou todo mundo, os filisteus viram que eles estavam juntos, e aí perceberam: olha lá, a liderança toda está ali reunida, vamos atacar, vamos acabar com tudo de uma vez, é a nossa chance. Quando Samuel estava fazendo o sacrifício para Deus, os filisteus atacaram. Diz o texto que Deus se levantou e fez um barulho ensurdecedor contra os filisteus, atordoando eles. O povo avançou, matou todo mundo, e eles venceram a guerra. E a partir daí os filisteus não incomodaram mais enquanto Samuel viveu, porque eles quebraram os ídolos. A arca nem estava no lugar dela ainda. Samuel ficou velho, consagrou Israel sob a liderança dos seus filhos. Seus filhos não tinham o coração dele, ficaram gananciosos, corruptos. O povo pediu um rei. Foi quando Deus deu Saul. Em nenhum momento da vida de Saul ele pensou em tirar a arca da casa de Abinadab. Ele não quis a glória de Deus no meio do povo, ele buscou a sua própria glória. Morreu. Deus tirou ele e pôs Davi no lugar. O que é que Davi quis fazer? Levar a arca de Deus para o lugar dela. 1 Crônicas 13. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bem a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Ramate, para trazerem de Quiriate Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus. Todo mundo foi lá pegar a arca, o povo todo foi lá pegar a arca. Para buscar a arca de Deus, o Senhor entronizado entre os querubins, e a arca sobre a qual seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo. Não acredito nisso.
Quem que colocou a arca num carroção novo? Os filisteus. O que o povo de Israel fez? Fez igualzinho o mundo. Pôs a arca num carroção novo. Depois de ter feito uma reunião com os líderes, ter debatido o assunto e falado: se vocês concordam que essa é a vontade de Deus, vamos lá pegar a arca. Todo mundo foi, pegou a arca e imitou o mundo. Conduzido por Uzá e Aiô, os dois motoristas do carroção novo. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus. Repara nisso. Todo mundo estava dançando e cantando, virou uma festa. Que legal, vamos levar a arca para o lugar dela, glória a Deus. Devia ter gente rodando o braço, dando sapateadinho de unção. Feliz, que a glória de Deus estava ali, em cima do carroção. Ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo de Deus. Temor? Medo de Deus. E se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo que ele possuía. Davi voltou para casa, construiu o seu palácio. Depois de construir o seu palácio, ele quis construir um lugar para colocar a arca. Só que durante 3 meses, ele ficou incomodado. Por que Uzá morreu? A gente estava levando a arca. A gente se reuniu, a gente orou, a gente jejuou, a gente decidiu junto. É na multiplicidade de conselhos que está a sabedoria. A palavra de Deus diz isso. Nós somos líderes do povo de Deus. A gente teme Ele, a gente obedece, a gente quer restaurar a glória para o povo de Deus. E Uzá morreu. Por quê? Ficou indignado. E depois que passou a ira, ele ficou com medo. E ele voltou para casa. Não quero mais mexer com isso. Só que ele foi investigar nas Escrituras. E olha o que ele encontrou em Êxodo 25:13. Depois faça varas de madeira de acácia, revista-as de ouro e coloque-as nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. Tem vara para carregar a arca. Aí ele encontrou em Números 4:1. Disse ainda o Senhor a Moisés e a Arão: façam um recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, pelos seus clãs e famílias. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço na tenda do encontro. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Então tem 2 varas e Deus escolheu os coatitas da tribo de Levi. Muito bem, quer mais que falar? Versículo 15 de Números 4. Quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda de encontro que os coatitas carregarão. E aí avançou mais um pouquinho, estudando, investigando, se esforçando para conhecer a Deus, e encontrou em Números 7:9 o seguinte: mas aos coatitas Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Quais são as suas decisões que você toma com base em outras fontes, outras opiniões?
que não está no conselho da palavra de Deus. Um detalhe que estava escrito e Davi não conhecia gerou a morte de Uzá. O sangue está na mão de Davi e de toda a liderança que não lembrou, não conhecia Deus lendo a sua palavra. Ele entendeu. O que ele falou em 1 Crônicas 15? Depois de Davi ter construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor os escolheu para transportarem a arca do Senhor e para ficarem sempre ao seu serviço. Davi reuniu todo o Israel em Jerusalém para levar a arca do Senhor para o lugar que ele lhe havia preparado. Depois você lê 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, o restante você vai ver que ele mandou os líderes se consagrarem. Eles separaram os músicos e os cantores, não é todo mundo. Quando eles foram todo mundo, Davi falou: ô povão, vamos lá, fazer uma festona lá, pegar a glória de Deus para nós. Não é assim. Que irreverência é essa? Prepare-se, Deus está ali. Terceiro mandamento: ninguém tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque não ficará impune aquele que usar o nome do seu Deus em vão. Dessa vez não, vamos fazer direito. Se consagra, separa aí alguns. Tinha mais de 500 pessoas fazendo isso, mas era alguns, não era todo o povo. Deu certo. Ninguém morreu. A arca chegou na tenda de novo. Não precisou fazer reunião de liderança, entende? Está na Bíblia. Teve gente que saiu da igreja uma vez, a gente se reuniu para saber o motivo. Ela falou: não, é que eu quero buscar Deus em casa. Eu tenho que saber o que Deus tem para mim, o que eu tenho que fazer. Eu falei: está na Bíblia. Você tem que fazer discípulo, pregar o evangelho e mostrar fruto de vida. A pessoa falou: não, mas Deus tem que falar. Então tchau. Qual que é? Está escrito. Vive. Para terminar, por isso que Provérbios 2, que falou, do princípio da sabedoria e do conhecimento, que é o temor, no versículo 1 do capítulo 2, pouquinho depois daquele texto, olha o que ele fala: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto. Está vendo a intensidade do pedido? Não é manda aí, Deus, se tu quiser, quando o Senhor quiser, na intensidade que o Senhor quiser. Não é isso não, gente. Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Não está na hora de diminuir um pouco a correria, a preocupação, a ansiedade, o medo? A vida está aqui. Jesus disse que ele não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. E tem uma coisa que vai julgar o mundo no momento certo. Sabe o que ele falou que é? A palavra que ele disse. Ele vai abrir a Bíblia para você. E esse texto aqui? E esse texto aqui? E esse aqui? E esse aqui? O que você fez com a sua vida, meu filho?
Mas você vai falar, mas Jesus, você viu que legal que foi Star Wars? Você viu como cresceu? Os caras ficaram muito bons, Jesus. Eu até fiz faculdade para mexer com isso. Eu gosto do negócio. Você viu o que eu fiz? Muitas pessoas curtiram a minha obra. Sabe por que o mundo está do jeito que está? Por causa da igreja. Porque Deus quer derramar aguaceiro sobre nós. Mas a gente não conhece Ele. A gente não está disposto a renunciar para fazer as obras que Jesus fez e ainda maiores. Aí a obra não acontece. E aí, enquanto você acha que está subindo, você está descendo. Cuidado para não cair. Eu não queria falar disso não, sabe? Preferia falar sobre promessas. Mas Deus está levantando um povo para ser o remanescente fiel. São poucas pessoas. É você. Eu quero ver todos os dons manifestados na nossa igreja. Para você não precisar procurar nada em outro lugar. Porque lá fora não tem isso. Não tem temor. Está difícil de achar pessoas que querem viver no temor. E quando você fala, eu já fui expulso de 6 igrejas por causa disso. Eles falam que eu sou radical, rebelde. Que não é tanto. Cada um põe o limite que quer, entende? Põe o seu limite hoje. O meu limite é a glória. É o Deus infinito. É obras que Ele quer que eu faça, não interessa onde, com quem, o custo, não interessa a renúncia. Mesmo que haja perseguição. Eu quero chegar diante do julgamento, em que Ele vai olhar para mim com os olhos de fogo de Apocalipse, vai me virar do avesso, vai pôr a Bíblia na minha cara, e eu não quero prestar conta do que eu deixei de obedecer. E eu não consigo fazer isso, porque a Bíblia é gigantesca. Isso gera temor. E eu me prostro. E eu busco. É só fazer isso. É só fazer isso. Tira o que te contamina de mundo. Desintoxica. Purifica. Consagra. Coloque em ordem a sua paixão, os seus amores. Vai correndo para a palavra. E deixa ela entrar dentro. Para te mover, né? O Senhor fala que os sinais acompanhavam a pregação dos apóstolos. O Senhor disse que os sinais acompanhariam os que creem. Falarão novas línguas, expulsarão demônios, pisarão em serpentes e escorpiões, curarão os enfermos. Tá afim? Dá para você ser menos. É só você escolher o seu limite. Se quiser ir comigo, a gente vai sofrer junto. Mas é por pouco tempo, porque a pouco vem a glória. Amém? Amém. Vamos orar?